noite, meus senhores, como estão? Como é que Boa vocês noite, meus queridos. Nosso programa número 12. Hoje contando com a presença do meu querido Paulo Carvalho, que não esteve a semana passada. Vocês não sabem onde estava este animal, ele estava no hospital. Ele teve um infarto, esse desgraçado, mas graças ao bom Senhor ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, Paulinho Carvalho. Conta o que aconteceu com você rapidinho, meu irmão. Não, é rápido. O elefante pisou no meu peito. Ele faltou porque ele não tinha avisado a gente, mas ele já estava quase bom. Já. Ele teve o problema dele na sexta, só fomos saber na segunda. Mas você está bom agora, querido? Tudo bem? Tô beleza, recuperando aí. Recuperando, descansando em casa. É isso aí, cara. Trabalhando de casa aí, home. Então tá bom. Trabalhando, olha lá, trabalhando. E você, Nevilão, você tá bom? Nós estamos fera aqui, nós não farta nessa Graças a Deus. E hoje a nossa querida Ivana, ela que está com um probleminha de saúdezinha, está lá descansando, porque está com muita enxaqueca e não conseguiu vir aqui hoje para a gente. Mas hoje nós temos um convidado absolutamente sensacional, né, gente? Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do professor Joel Dutra há muitos anos atrás, sou um admirador há bastante tempo daquilo que ele escreve, daquilo que ele produz, daquilo que ele coordena. E eu tive a oportunidade de ficar próximo a ele num evento corporativo que fizemos juntos. Imediatamente eu o convidei para estar aqui, para estar engrandecendo o nosso Repaginar. E ele, mais do que nunca, topou na hora. Seja bem-vindo, meu querido professor Joel Dutra. Como vai, meu irmão? Você está bom? Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Que alegria. E é uma alegria contagiante a de vocês, viu? Obrigado. Obrigado, Joel. Segundou, né, já? Segundou. A gente valoriza mais o segundou do que o sextou, viu, Joel? A gente não gosta muito do sextou, a gente prefere o segundou. Segundou. Joel, se apresenta para a nossa audiência, primeiramente. Fala quem é você, qual é o seu trabalho, conta um pouquinho sobre você, antes da gente se invadir de pergunta aí. Tá bom. Bom, eu tenho uma experiência corporativa de 22 anos e estou há 35 anos na Universidade de São Paulo, então já roda a bolsinha há muitos anos, né? E na Universidade de São Paulo, a minha linha de pesquisa é em gestão de pessoas. A gente começou trabalhando com carreira, modelos de competência, e mais recentemente eu tenho pesquisado liderança e processo sucessório nas organizações. E agora, mais recentemente, também todo esse processo de pandemia nas organizações, e estamos vendo agora a discussão sobre o pós-pandemia, né? As organizações estão se repensando, né, no pós-pandemia, e assim, essa é a minha trilha, né? E pretendo ainda ficar algum tempo na universidade para continuar os trabalhos, as pesquisas, né, as publicações, que me agrada muito, né? Dar aula, pesquisar, eu gosto muito. Né? O Joel, para quem não sabe, ele também cuida das pesquisas que agora está sendo feito pelo UOL, né, Joel? Sobre as melhores empresas para se trabalhar. Ou agora mudou o nome, né? Qual é o nome hoje? Lugares incríveis para se trabalhar. Lugares incríveis para se trabalhar. Ele cuida dessa pesquisa há muito tempo. E ele vai voltar aqui só para falar dessas pesquisas, porque eu acho que tem coisas bem interessantes para colocar lá. Ele estava me contando no avião, quando estávamos voltando, né? E eu fiquei fascinado ali por conhecer. E daqui a pouco eu vou olhar aquele questionário e te perguntar coisas específicas dela, né? Como você comentou. Pessoal, deixa eu começar aqui o nosso bate-papo com o professor Joel e perguntar para ele, para introduzir a nossa estrutura de debate aqui. Joel, que pesquisa você fez no sentido... Qual é os dados que você tem dessa nova tendência do home office? Eu lembro que a gente estava discutindo, isso não estava legislado ainda, ninguém sabe muito o que fazer. Quais são os dados que você tem da forma da organização encarar essa tendência? Eu não sei se é uma tendência a ser continuada ou oprimida, não sei, do home office. O que você tem? O que você colheu de dados em relação a isso já, querido? Bom, acho que a primeira constatação, né, que nos impactou muito ainda em 2020
é que muita gente falava de um novo normal, né, na hora que terminasse a pandemia, e nós já percebíamos ali que não existiria um novo normal, né? A gente estava vendo ali uma mudança profunda de paradigmas e que, ao final da pandemia, a gente ia viver um mundo que a gente nunca tinha vivido antes, né? E isso vem se confirmando. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Ou seja, não vai haver um novo normal. Não. Eu acho que hoje nós estamos vivendo exatamente esse repensar, né, das nossas relações, da relação pessoal, na relação com o trabalho, na relação com a organização. E acho que é uma construção nova, né? É uma construção que todo mundo tá fazendo, né? E não tem uma verdade, né? Não tem, isso aqui é certo, isso aqui é errado, vamos por aqui ou vamos por ali. E acho que a gente tem que discutir muito isso, trabalhar muito isso, conversar, e tem que ser uma construção coletiva, né? As pessoas se descobrindo uma nova forma de viver, né, nesse ambiente. E claro que isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A gente está vivendo isso também fora do Brasil, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa dimensão, né? Senão também a gente força um retorno ao que era em 2019 e não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, em 2020, em agosto de 2020, nós perguntamos para o pessoal que estava em home office se eles queriam voltar para o trabalho presencial, né? 70% falou que não, né? E a gente achou que o pessoal ainda estava impactado, né, com a pandemia, e nós perguntamos em agosto de 2021, né? E daí 78% falou que não, 78%, né? Agora, quem que estava no home office? Pessoal qualificado, né? Um pessoal que já é escasso no mercado brasileiro, né? Já está escasso e vai continuar mais escasso ainda, né? Então, se as organizações querem atrair e reter pessoas qualificadas, elas vão ter que oferecer um trabalho à distância, um trabalho híbrido. Não cabe mais, eu acho que não tem espaço para você fazer um trabalho totalmente presencial, né? Mas as organizações também estão perdidas, né? Qual é o critério para você pensar no trabalho presencial ou no trabalho à distância, né? E as organizações não pararam ainda para pensar sobre isso, né? E você acha que essa 70% é do mercado corporativo em Brasil? Como é que é? É Brasil. A amostragem foi bem ampla, né? Só que a gente pegou o pessoal que estava em home office, né? Então, a nossa amostragem foi mais de pessoas qualificadas, né? O grosso da nossa amostragem com formação de nível superior, né? E especializações, pós-graduação. Então, que é o alvo hoje desse mercado mais disputado, vamos dizer assim, né? E as regras desse funcionamento home office? Não sei se os comentaristas aí querem acrescentar. Como é que é? Porque o que eu sinto aqui, trabalhando em home office bem antes da pandemia, é que nós estamos aqui 8h30, 8 e pouco da noite, nós estamos trabalhando aqui, quer dizer, como é que é isso? As organizações têm aí uma proposta para fazer para os colaboradores. Quem vai pagar a internet é o cara que vai pagar. Como é que está essa legislabilidade, se existe o termo em relação a isso? Então, eu acho que nós tivemos dois momentos, né? Nós tivemos um momento heróico, né? A maior parte das empresas colocou todo mundo em casa em 2 semanas, 3 semanas no máximo, né? Então, foi um processo heróico, né? Improvisado, você também tinha ali uma adaptação da legislação trabalhista para aquele momento que a gente estava vivendo, né? E vamos dizer que a gente viveu esse trabalho à distância de uma forma precária, né? Todo mundo foi adaptando do jeito que deu e tudo mais. Mas a hora que nós, agora, nesse exato momento, a hora que a organização começa a institucionalizar o trabalho à distância, né? O trabalho totalmente à distância, o híbrido, né? Começam a haver
aspectos importantes. Primeiro, esse aspecto, quer dizer, qual é a responsabilidade da empresa, qual é a responsabilidade da pessoa, né? Como é que ficam as instalações, qual é o suporte físico que a empresa vai oferecer para as pessoas no momento que você institucionaliza isso, né? Provavelmente você vai ter que redesenhar o contrato psicológico da organização com a pessoa, você precisa preparar a liderança para esse trabalho à distância. A liderança ela foi tocando o trabalho à distância, mas também de uma forma precária, né? A nossa liderança não estava preparada para o trabalho à distância, né? E o pessoal se ajustou, né? Mas agora você tem que preparar o líder, você tem que ajudar o líder nesse processo. Claro, que a legislação trabalhista ela voltou ao normal, então você também tem que tomar alguns cuidados concretos, né, com contratos e tudo mais, para você também não entrar aí num passivo trabalhista, né? Então, a gente vê as organizações correndo atrás dessa discussão, construindo novos pactos, né, com as pessoas. Agora, a maior parte das organizações ainda está muito perdida em relação a isso, né? Ainda? Outras organizações já se anteciparam, já organizaram isso, já discutiram, né? Nós vimos, ao longo da pandemia, uma quantidade muito grande de estresse, de esgotamento nervoso, né? As pessoas realmente, como você falou, as pessoas começaram a perder essa noção de expediente, né? Normal, né? As pessoas começaram a ser superutilizadas e tal, e algumas empresas, infelizmente poucas, começaram a desenvolver protocolos, né? Não, olha, você tem que fazer 2 horas de almoço, você tem que descansar, né? Estabelece o seu expediente, né? O seu ritmo, vai buscar outras coisas para fazer que não só o trabalho, né? Então, mas foram poucas empresas que se preocuparam com isso, né? O fato concreto é que essa pandemia, essa situação toda gerou um desgaste emocional muito grande nas pessoas, né? Paulo, por favor. Sem microfone. Ele nunca Sempre esqueço esse microfone aqui. Professor, eu quero aproveitar a oportunidade para tirar algumas dúvidas sobre alguns contextos. A Exame lançou agora, teve uma matéria na Exame falando sobre as dificuldades da empresa de conseguir realizar seus projetos de transformação digital. Uhum. E as pessoas faziam parte dessa dificuldade, né? Que a gente brinca muito, né, Pavone, lá da Catec, que a cultura e a estrutura organizacional é muito mais forte do que sistemas de informação e recursos, né? Uhum. E as respostas que surgiam era a complexidade dos sistemas e a quantidade infinita de informações e dados que têm que ser manipulados para tomar determinadas decisões. Na opinião do senhor, até quando o ser humano aguenta esse nível de informatização? Será que o cérebro do ser humano está preparado para isso? E como as empresas, não sei se o senhor fez alguma pesquisa relacionada a isso, mas como as empresas veem isso? Porque a gente se lembra, o fax já era uma coisa boa, né? Se lembra, Pavone, do fax? Né? O fax foi uma coisa tão interessante que foi quando eu coloquei nela na minha empresa, na década de 80, a minha secretária tinha mais de 70 anos, e um amigo meu da IBM foi fazer uma brincadeira, mandou a face de Jesus pelo fax. Quando ela olhou para a face de Jesus, ela desmaiou, levou quase 2 horas para acordar. Foi ali que eu percebi o poder da informática, né? Eu falei assim, gente, olha o que é sobrenatural, né? Então, é verdade isso mesmo? É verdade. E ela assim, ela era uma executiva, tinha aposentado e queria entrar na informática. Era a mãe do amigo meu. Eu falei assim, não, bora, vou trabalhar lá para você ficar ali de recepção ali e tal.
mas ela nunca tinha, né, nunca tinha visto um fax, mas aparecia a face de Jesus no fax, né? Então, para ela ela é muito religiosa. Então, professor, assim, existe uma preocupação muito grande, até que ponto os profissionais vão conseguir lidar com essa carga de informações, de dados necessários para você trabalhar, para você exercer sua função, mas que, porém, está começando a deixar dúvidas sobre a capacidade do ser humano de se adaptar a essa nova era, né? Uhum. Puxa, boa questão, Paulo. A gente vem acompanhando a entrada da inteligência artificial no Brasil, né? Ela entrou em 2013 pelo judiciário, pela medicina, né? O judiciário já tinha praticamente todos os seus arquivos digitalizados, né? Então isso foi muito fácil, né? E na medicina para a parte diagnóstica, né? E foi interessante, né, observar que a dificuldade ali no judiciário, na medicina, foram mais aspectos comportamentais do que tecnológicos, né? Para variar. Para variar. Mas o ponto que nos chamou a atenção, né, primeiro foi a importância da cooperação. A cooperação ela foi essencial, né, nesses casos para você ter um bom resultado. Outra questão é a visão sistêmica, né, as pessoas perceberem, né, a visão do todo, né, e muita flexibilidade, né? O pessoal teve que ter muita resiliência nesse processo de tentativa e ajuste, né? Não foi uma coisa que veio pronta, né? E foi algo que você teve que desenvolver dentro da lógica do judiciário, da medicina. Imagine você que, vamos dizer, nos tribunais de justiça que eu acompanhei, eles faziam matrizes, né, com jurisprudência e tudo mais, e a partir dessas matrizes você dava um grande suporte para o juiz, né? Isso acelerou muitos processos, com muito mais embasamento e tudo mais, né? Depois isso foi para o sistema financeiro atacado, em 2015, né? Depois, em 2017, foi para o varejo financeiro, varejo e indústria, né? E a gente acompanha algumas indústrias que começaram a implantar o 4.0, né? E, novamente, o grande problema foi comportamental, né? Das relações e tudo mais. Então, o que a gente observa, né, não é tanto a questão do volume de informação, mas como você tem que se articular, né, para, a partir dessas informações, você agilizar o processo decisório, agilizar as ações, né? Porque senão a informação ela não frutifica, né? Ela não tem um aspecto de transformação, né, da cultura, do jeito de ser da organização, né? Daí você vai vindo em paralelo com modelos ágeis, né, de gestão, né, processos mais horizontalizados de decisão, né? Então, a gente está vendo uma transformação cultural para você realmente trabalhar melhor esse fluxo de dados, esse fluxo de informações, né? Então, eu acho que é muito mais esse aspecto, né, do que a capacidade individual. Eu vejo, como vi nesse caso, foi muito mais a capacidade coletiva, sabe? A capacidade das pessoas trabalharem juntas, analisando informações, trabalhando essas informações, aí você tem uma potencialização incrível, né, desse processo, né? E eu diria que o limite, né, é exatamente essa capacidade da gente trabalhar de forma cooperativa, né? Então, professor, na opinião do senhor, a estrutura hierárquica tradicional hoje, ela não comporta essa velocidade da transformação digital, né? Não comporta. E eu vejo isso com uma tristeza muito grande, porque a nossa cultura ainda é uma cultura muito hierarquizada, muito autoritária, né? Então, o que vai acontecer? Se as organizações não fizerem realmente uma virada de chave na parte cultural, né, elas não vão conseguir potencializar a tecnologia, né? E isso, eu diria, para as empresas brasileiras, para a cultura brasileira, é uma
desvantagem competitiva, né, quando você compara com os países desenvolvidos, né, que estão fazendo isso já há muito tempo e de uma forma muito mais desenvolvida do que nós, né? É bom ouvir disso do senhor, professor Joel, porque a gente já defende, nós aqui, da nossa pequenez, já defende isso, um novo design organizacional, uma nova estrutura, né? O Neville mesmo pode dizer, o Neville já é um empresário que já desmontou a estrutura hierárquica clássica e ele opera totalmente, a empresa dele é totalmente dinamizada holacraticamente, né, Neville? Palavra sua, meu querido irmão. O som. Alô, tá ouvindo? Exatamente, né? Eu acho que uma das coisas que eu queria colocar uma pimenta aí acho que tem as duas questões aí, nem a liderança, nem o liderado tá preparado de alguma forma para esse processo todo de autonomia que essas tecnologias dão, de facilidade de resolução de problema e tal, de não precisar de mais alguém, de não ter alguém do lado. Então, tem a coisa do cara do querer o poder e tem a coisa de alguém que está ali esperando uma resposta para ele dar aquela solução, aquele problema em relação ao que ele tem que fazer, quais caminhos ele tem que seguir. E hoje não precisa mais disso, né? Você automatiza o seu processo, você coloca no fluxo digital, você tem sistemas direcionados, tecnologias integradas, medições automatizadas e tudo mais, mas as pessoas não conseguem processar isso nessa velocidade. Então, aqui na CC, a gente dinamizou totalmente essa questão de descentralização de poder, né? A gente usa a estrutura de círculos, né? A governança descentralizada, então a própria governança toma as decisões de quem tem autoridade, domínio. Óbvio, existe uma cadeia mínima de hierarquia, a hierarquia não é jogada no zero, mas a dinâmica de poder e decisões tem que ser outra. A tomada de decisão, ela tem que ter a capacidade do ciborgue de tomar suas decisões estratégicas, né? Os níveis maiores. Isso é uma competência, mesmo em empresas de grande porte, difícil, né? A gente vê que há questões de ego, questões de relacionamento interpessoal que dificulta muito essa integração. Então, acho que o Paulo colocou a cultura não está preparada, mas mais do que a cultura, as pessoas, a educação, a forma como a gente é trazido para entender a solução dos problemas, né? Eu costumo brincar muito nas palestras que eu dou, que eu falo muito, que as pessoas não estão preocupadas em entender o processo, mas em atender requisitos, né? E aí o cara, às vezes, consegue escrever um procedimento lindo, maravilhoso, tal, atende o requisito, só que ele não entendeu o que ele está fazendo, né? Então, e aí, muitas falhas, muitos erros, transformações digitais, né? Você automatiza um processo ruim, né? O processo nem funciona, você vai lá e tenta automatizar aquele processo, né? Não vai dar certo, óbvio que não vai dar certo, né? Então, como é que o senhor vê esse lado, professor? Você está na academia, né? Como é que a gente pode trazer a academia para preparar melhor essas pessoas para isso? Olhando desse lado também, eu também tenho bastante formação acadêmica, tenho mestrado na área e tal, eu também gosto muito das pesquisas e tudo, mas eu vejo hoje que a gente traz muito essa questão da cultura, do ensino, né? Da própria formação do profissional, muitas vezes, não, tem que seguir aquela norma, tem que entender isso, fazer aquilo, não sei o quê, e cara, quais são os caminhos que você tem que compreender como as coisas funcionam, como eu resolvo problemas, como eu busco soluções, como eu busco informação, como eu trato informação, como eu uso dado e como eu uso, puxando para o Paulo, né, as tecnologias que hoje realmente podem integrar esses processos. Eu vou dar um exemplo do que eu falo, assim, né, na minha formação em engenharia, acho que eu sou mais novo aqui, mas já tenho também um tempinho de formado, são 25 anos de profissão já, então já tem uma historinha aí na brincadeira também. Para ir atrás de programação, linguagem, resolver... Cara, a gente tinha que ir atrás de manual, chega na biblioteca, fica 2, 3 horas em cima de manual para tentar entender um algoritmo, era uma coisa maluca. Hoje você vai no YouTube, você vai no site do fabricante, desenvolvedor, você tem tudo mastigado, entregue para você. E mesmo assim, as pessoas ainda têm dificuldade de transformar aquilo em conhecimento real, prático. Como você vê isso nas empresas? Assim, você acha que isso traz um impacto? Como é que o senhor
o senhor vê isso junto com a academia nesse processo? Então, é um... Deixa eu só aproveitar o gancho para Uhum. você aproveitar isso aí e abordar o seguinte: você não acha que a universidade está distante da empresa? Ela não tá muito mais descobrindo como a coisa está acontecendo do que norteando os caminhos? O que você acha disso? Eu acho que antes, né, dessa questão, eu acho que tem uma questão sobre o modelo mental, né, que está nas empresas e está na universidade, né? Então, pegando isso que você estava falando, Evine, eu, assim, quando saí estava na faculdade ainda, né? Então, eu comecei na área de TI, né? E o que a gente fazia, né? Eu pegava o procedimento em papel, né? Racionalizava, né? Então, a gente chamava OIM, né? A racionalização. Organização. Né? A racionalização. Daí, fazia o programa, né? Colocava ali no computador e você usava o mainframe para fazer de forma automática uma coisa que era feita antes no papel, né? Mas não se usava o mainframe para tentar mudar o modelo mental do próprio processo, né? Tá certo? Bom, daí veio os computadores pessoais, né? E isso começou a mudar, né? Então, isso começou a ter uma outra dinâmica, uma outra lógica, né? Saindo dos mainframes para outra lógica e tal. Mas, ainda reproduzindo o mesmo modelo. O que eu vejo, né, hoje, né? Eu trabalho muito com o pessoal jovem, eu dou aula no graduação, a gente está muito próximo deles, né? Você começa a pegar esses jovens e eles começam a sair do nada, né? Pegando as possibilidades da inteligência artificial, e você vai criando outros parâmetros, tá certo? Sabe? Então, eu por exemplo, acompanhei uma startup, uma startup na área de gestão de pessoas. Esse era um modelo revolucionando toda a parte de captação, né? Sabe, nas organizações e criando ali um conjunto de possibilidades que ninguém tinha pensado antes, né? E aí fez um grande sucesso, cresceu rapidamente. Mas essa mudança de lógica, né, que acho que é importante. E aí você começa a potencializar o uso da tecnologia, né? Repensando os modelos, né? Saindo com outra proposição, né? E aí o papel da universidade é tentar estimular isso, né? Mas eu acho que ainda é de uma forma muito tímida, né? Porque a própria universidade, o próprio modelo universitário, ainda ele é muito tradicional, né? A forma de ensinar, a forma de educar, né? E aí, pegando a tua pergunta, Pavani, se a gente pega a universidade pública, né, a gente sofreu um mal muito grande, né, até principalmente o comecinho dos anos 90, da gente ficar num processo muito endógeno, né? O pessoal da academia produzia para a academia, né? Sabe? Então, você produzia artigos científicos, o pessoal lia, via, né? Então, era um conhecimento que circulava só no meio acadêmico para o pessoal da academia, né? E isso não ia de uma forma mais contundente para a sociedade de uma forma geral, né? E acho que hoje você começa a tentar rever esses modelos, né? O como você vai pensando a tecnologia a partir das necessidades da sociedade e criando um outro tipo de relação, uma universidade mais aberta, mais interativa, né? Em todos os sentidos, né? Mas eu acho que a gente está ainda engatinhando, né, nessa direção, mas eu vejo isso como O professor, só puxando um pouco mais, lógico, né? Assim, mas existe assim, uma dificuldade, eu falo principalmente em empresa de pequeno e médio porte, eu tive essa dificuldade aqui, de tentar aproximar a empresa para desenvolvimento de conhecimento tecnológico, né? Suporte e tal, junto às empresas. Eu tentei aqui uma universidade de engenharia, mas a burocracia, o processo, tem que falar com um, não sei o que, o outro. Não existe um processo atrativo para que isso aconteça, né? Então, acaba criando muitas dificuldades, né? Então, por exemplo, eu estou com um dos meus técnicos aqui, que
está fazendo um trabalho junto à empresa, desenvolvendo junto como um TCC da faculdade, né? Mas a gente poderia, inclusive, remunerar essas pessoas para desenvolver aqui dentro e tal, né? Existe essa possibilidade. Mas eu vejo que é estranho, né? Como você falou, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, essa relação é natural, né? A maioria dos pesquisadores nos Estados Unidos estão nas empresas, né? Não nas universidades. No Brasil, ao contrário, né? A relação é inversa. A imensa maioria dos pesquisadores estão nas universidades, né? Mas o conhecimento prático se coloca nas empresas. Então, tem aí as incubadoras, a gente tem esse processo, mas ainda eu vejo, pelo menos olhando para o meu lado, assim, ainda há uma distância muito grande, principalmente das empresas de pequeno e médio porte, do potencial que isso pode ter, dessa aproximação que isso realmente, e do impacto que isso poderia causar, como você falou, para a sociedade, né? De uma forma geral, para os empreendimentos. Eu acho que isso aí seria um potencial muito grande mesmo. Eu vejo isso aí realmente como um ponto de atenção que deveria ter um carinho diferenciado. Até os próprios alunos, né, Joel? Quando os alunos se inscrevem para um curso de MBA ou de próprio pós-graduação, nível de mestrado, até doutorado, eles valorizam muito o professor que não está só na academia, que está como consultor, né? Porque a academia acaba trazendo apenas uma visão academicista do processo que não é completo ou não basta, né? E isso, para conectar aí com a pandemia, as escolas também têm se adaptado a isso, né, Joel? A gente está dando aula cada vez mais por mecanismos como esses, né? Aqui para os alunos. É que também a gente precisa ver o papel do ensino nas diferentes áreas, né? Porque, vamos dizer, a minha área é mais administração, né? Mas eu tenho acompanhado os movimentos nas áreas de tecnologia, nas áreas mais exatas, né? Então, a gente tem várias iniciativas aí no Brasil de parques tecnológicos, né? Então, você vai juntando a universidade com a iniciativa privada nesses parques tecnológicos, isso tem sido muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. Na parte da medicina, né, na parte de ciências biológicas também, uma aproximação muito grande, né, de todo o sistema SUS, de saúde e tudo mais, e o trabalho de pesquisa, de academia. Então, existem alguns campos onde você já tem uma maior conexão, né, da universidade com a sociedade, né, de uma forma mais geral, né. Então, tem muito ainda para fazer, mas a gente já vê iniciativas importantes aqui no Brasil nessa direção. Deixa eu colocar aqui, olha quem está aqui, Paulinho. Nosso querido amigo Maurício Bittencourt, mandando aqui um abraço para a gente. Seja bem-vindo, Maurício. Eu espero que você esteja gostando aí. Também nós temos André Dietz aqui, já escreveu para nós, Guten Abend. Deve ser boa noite, né? O Guten Abend que é bom dia. Guten Abend deve ser boa noite. Joel, a gente faz uma pausazinha aqui para o institucional dos nossos comentaristas. Deixa eu passar aqui o institucional da Expert. Olha que bonitinho. Que ninito! Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para o Joel. Veja se você conserta ela para mim, que eu vejo assim uma dificuldade em fazer essa pergunta. O Joel já colocou a palavra modelo mental, né? É uma palavra muito aplicada em inglês, né? Mindset e tal. E a gente vê esse modelo mental.
eu vejo, eu faço diagnóstico de cultura organizacional, meu trabalho. Nós temos estamos metidos com esse assunto. A minha percepção, e quando eu e o Paulo, a gente faz um diagnóstico de transformação digital nas organizações a partir de uma metodologia alemã chamada CATEC. E esse diagnóstico é formado por 4 pilares, né? 2 desses pilares é cultura organizacional e design organizacional. Você não acha que esse assunto, principalmente no pós-pandemia, eu sinto que no pós-pandemia ele veio mais à tona, ou seja, as pessoas estão já falando sobre isso de uma maneira um pouco mais... faz parte mais da ordem do dia, assim. Mas você não acha que esse assunto é tratado ainda de maneira muito amadora? As empresas estão fazendo isso de uma maneira muito atabalhoada, muito amadora mesmo, quer dizer, confunde muito com clima, às vezes, não é um trabalho sustentado, uma mudança de cultura leva de 2 a 5 anos para acontecer, envolve neurociências, envolve coisas mais profundas. Você não acha que as pessoas, que o pessoal de RH, é aí que eu quero chegar, não tá, eu sinto o pessoal de RH o mais mal preparado para conduzir esse processo. Ainda o pessoal de RH está buscando muito vale transporte, ainda cuidam muito do DP antigo. Você corrobora com isso? É uma percepção sua também ou não? O Paulo, a gente já teve um programa aqui que a gente já falou sobre isso, né? O quanto o RH ainda está numa posição de coadjuvante na liderança desse processo. Você acha que isso... E você que milita nisso, né? Como é que você enxerga o RH? Você acha que o RH ainda está numa posição de coadjuvante nesse processo? Ou ele já é protagonista? Ou você... Como é que você vê isso? Olha, a pandemia fez o RH ganhar um protagonismo muito grande nas organizações, né? E muitos acham que é muito importante manter esse protagonismo no pós-pandemia. Mas tem uma questão, e aí é mais um posicionamento meu de observação, né? O que acontece? O RH, né, no seu papel dentro da organização, ele acaba funcionando como o sustentáculo dos valores e da cultura organizacional, né? Então, se eu fosse fazer uma comparação, né, eles são os sacerdotes da organização, né, sabe? Eles preservam aqueles dogmas, né, da organização. E como sacerdotes, né, eles são o grupo naturalmente mais resistente à mudança, né? Já que eles professam, né, eles, por ofício, né, eles têm que disseminar, né, divulgar, né, aqueles valores, aquela forma de acontecer, de justificar aquilo para as pessoas, né? Então, é natural que seja um grupo que é o último bastião de resistência da cultura anterior, entendeu? Mas não devia ser o contrário, Joel? Eu entendo, mas não é uma coisa consciente, Pavani, né? Pelo papel, né, que o RH foi assumindo ao longo do tempo, né? Ele foi assumindo esse papel mais reacionário, tá certo? Né? Nas organizações, né? E de repente, né, ele tem que ser agente de mudança, né? Agora, imagina, quer dizer, a pessoa não foi educada para isso, né? Ela não consegue facilmente desenvolver esse novo papel dentro da organização, né? A pandemia, de alguma forma, estimulou isso, né? O pessoal teve que sair da casinha, teve que buscar novas soluções, um novo posicionamento, ganharam protagonismo, né, nesse processo. E acho que muitos profissionais de recursos humanos conseguiram fazer essa virada de chave, né? Mas a gente ainda tem aí um longo caminho a percorrer. Mas isso é muito em função da gênese do RH aqui no Brasil, de como ele foi desenvolvido ao longo dos anos, né? Então, só lembrando que a origem vem
da parte legal, né, que era a legislação trabalhista ali do governo Getúlio Vargas. Depois você tem com o processo de substituição de importações, você vai trazer as multinacionais, e o que elas vão trazer como modelo de gestão de pessoas? Um modelo inspirado no Taylorismo, no Fordismo, tá certo? Então, é isso que vai evoluir aqui no Brasil, essa mistura, né, do RH legal com o RH vindo da administração científica e tudo mais. Então, enquanto na década de 70 e 80 o mundo está se transformando, a gente está fechado aqui, tá certo? E a gente só começa a respirar alguma modernidade a partir dos anos 90, né? Tá certo? Então, eu só estou... acho que é importante entender a gênese, né, da gestão de pessoas aqui no Brasil, né? E acho que entendendo essa gênese, você vai percebendo a defasagem, né, em termos de desenvolvimento, né? Então é uma defasagem, você corrobora, existe essa defasagem? Existe essa defasagem por conta do papel, né, que foi atribuído à área de recursos humanos. Agora, não foi um processo consciente, né? Muitos profissionais não têm essa clareza, essa consciência, né? E realmente ficam numa situação muito dividida, né? Entre seu sacerdote, né, o bastião dos valores e do status quo, né? O guardião do status quo, e agente de mudança, né? Muitas pessoas ficam absolutamente... Para quem sobra esse agente de mudança, então, Joel? Então, a gente tem discutido aqui que quem acaba gerindo a mudança, ou às vezes é a área de TI, ou às vezes é o compliance, ou às vezes é o pessoal da qualidade, que na verdade acaba se frustrando. Exato. Se você pegar a década de 90, quem que foram os agentes de mudança? Pessoal de qualidade, ISO 9000. A ISO 9000 foi praticamente o grande fio condutor das mudanças culturais no Brasil, nas empresas brasileiras na década de 90, não é? Tá certo? Então, ocorre o seguinte, você tem uma necessidade de mudança, e, de repente, você tem pessoas em condições de fazer isso e eles puxam, né? E aí, a hora que eles puxam, o RH vai ficando a reboque desse processo, né? Vai ficando sempre na rabeira. Ó a pergunta do nosso querido Maurício Bittencourt aí, que já falou que tem assistido todas as gravações do Repaginar aqui. É uma honra, está dizendo que está aprendendo bastante. Uma hora você tem que estar aqui, Maurício. Olha aqui, ó. As DHOs, Desenvolvimento Humano e Organizacional, estão focadas em conquistar o GPTW, Great Place, que o próprio Joel ajuda. Será que é mais uma orientação para certificação de ego? De uma Exato. É justamente o que eu comentei. Pergunta dura aí do Maurício. Você não acha que tem muito frufru nesse negócio aí, das organizações fazerem uma pesquisa para, de uma certa forma, isso seja um rótulo que mais acomoda do que alavanca? Olha, não foi a nossa experiência, né? No caso das melhores para se trabalhar, o nosso grande objetivo era estimular o desenvolvimento da gestão de pessoas aqui no Brasil, né? E a gente foi vendo isso, porque a nossa pesquisa, né, no caso da nossa pesquisa, nós não olhamos só a satisfação das pessoas com a organização, né? Essa é uma parte da pesquisa. Outra parte da pesquisa é o nível de modernização da gestão de pessoas. Então, nós temos um questionário da empresa falando das suas práticas de gestão de pessoas e nós temos a pesquisa de satisfação com as pessoas, né, dos funcionários. E as duas coisas são analisadas, né, até para você ver o seguinte, se você tem consistência naquela satisfação, né. Por exemplo, eu tenho algumas empresas no Nordeste que o fato da empresa pagar em dia, a pessoa fica sempre satisfeito, entendeu? Mas em termos de gestão de pessoas, você não tem, né? Daí você vem aqui para São Paulo, o pessoal da Berrini, né? Tem outro tipo de aspiração, outro tipo de ansiedade, né? De expectativas, né? Então, por isso que olhar a prática de gestão de pessoas é importante. Não foi possível, né? Primeiro, a gente pesquisar isso
e acompanhar, mas a gente foi vendo a evolução, né, das organizações em termos de gestão de pessoas, né? O aprimoramento, né, da gestão de pessoas ao longo desse período. Agora, você tem razão, a empresa que persegue, né, uma boa classificação no Great Place to Work, talvez não esteja tão preocupada com a gestão de pessoas, e sim, né, criar um ambiente lúdico, alguma coisa interessante, o pessoal se sentir satisfeito. Agora, nós temos várias pesquisas, né, mostrando a relação entre a satisfação do funcionário e a produtividade, a satisfação do funcionário e a rentabilidade, né? E até o nível de complexidade, né? Mas, Paulo, antes de você fazer a perguntinha, deixa eu colocar a jogo aqui, institucionalzinho, 25 segundos, rapidinho. Pois não, Paulo, manda bala. Professor, esse programa aqui, ele tem uma característica que passado e presente e futuro faz parte da mesma timeline, sabe? Então eu vou jogar um pouquinho a coisa para o futuro, que não é tão futuro assim. O acesso aos pacotes de manipulação genética CRISPR fez com que algumas empresas começassem a fazer alguns exames genéticos para altos executivos. E a informação que eu obtive é que algumas das maiores empresas do mundo já estão fazendo a seleção dos seus executivos através das suas tendências genéticas. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o limiar da ética e da excelência de resultados? Acho que é importante a gente discutir isso, né? Acho que não tem ainda um consenso. E mesmo nós, a questão de 10 anos atrás, né, a gente fez uma parceria com a Universidade de Medicina, com o pessoal da neurociência, para a gente ir aprofundando alguns trabalhos nessa linha, né? Mas o que a gente observou, né, de fato, é que isso é um campo ainda muito incipiente, sabe? Muitos desses testes não têm assim uma base científica sólida, né? Ainda tem muita coisa especulativa, né? Porque a gente teve condições de acompanhar. E a gente vem há 10 anos discutindo essa questão em termos de possibilidade e tudo mais, né? Eu diria que hoje, na parte da psicologia, né, de você fazer testes ligados à personalidade, a valores e tudo mais, ainda eles são muito mais efetivos, eficientes nesse processo do que essa análise genética. E a discussão é muito parecida. Então, não seria ético eu fazer um trabalho de assessment usando perfil psicológico, estrutura de personalidade das pessoas? Seria uma invasão? Enfim, esses são aspectos que a gente precisa discutir mais profundamente. Professor, a pergunta do Maurício de novo aqui, ó. Qual a percepção de vocês sobre a infantilização do ambiente de trabalho? Que é fato, né? Como, por exemplo, os puffs coloridos e pirulitos. O ponto assim... Só está falando aqui, André Felipe, seja bem-vindo ao programa também. André Dietz colocou também, ó. Tudo, essa mudança, eu acredito, essa gente deveria vir da alta direção do Conselho. O André é um crítico voraz nesse sentido, né? A fim de preservar a identidade da empresa e zelar pelo respeito à cultura, bem como agregar ou reformular competências, permitindo que a empresa se antecipe às mudanças internas. Mas é isso aí. O que você acha dessa infantilização? Eu concordo com o Maurício, é uma frescura às vezes.
A questão, a gente discute hoje muito a experiência, né? A experiência do consumidor, e agora começa a discutir a experiência do empregado, né? Eu tenho um amigo que tem uma startup na área de recursos humanos, né? E ele falou, eu estou competindo com o pessoal que está ganhando em dólar, em euro e tudo mais, né? E eu estou pensando seriamente em criar realmente uma boa experiência para as pessoas e elas eventualmente buscarem ou ficarem comigo pela experiência de ficar comigo. Tá certo? Agora, o que é essa experiência, né? É esse ambiente lúdico, colorido, né? Exatamente o que as pessoas querem, como você trabalha isso, né? E acho que, num primeiro momento, né, isso teve a sua importância e tudo mais, e hoje ficou, eu acho que ficou para trás, né? Você tem que discutir mais profundamente o que realmente é importante para as pessoas, o que elas querem, né? E é claro que depende muito do público, né? Eu tenho 72 anos, né? Naturalmente, o que me encanta é bem diferente da minha neta de 16 anos. Então, não dá para também a gente olhar isso com os nossos olhos, né? Você precisa criar um processo de empatia, entender, né, a demanda dessa população, como o pessoal pensa, age, né? E se não criar essa empatia, fica muito difícil a relação entre as diferentes gerações, né, dentro das nossas organizações, né? A Clarice colocando que essa infantilização decorre de uma infantilização cultural global, né? Mas eu tenho um posicionamento sobre isso. Se você for olhar a geração, nós somos a geração, se eu não me engano, a gente é a geração X, Baby né? Boomer. Baby Boomer. Nosso Baby Boomer é uma antes, né? Até 1964, né? Não. 65 a 80 é a X, né? A X. Isso, a Y eu acho que é de 81, 96. Nós somos geração X. No caso do Brasil, a geração X vai até 85, e em 86 surge uma nova geração, que é uma mistura do Y e o Z. Né? Pronto, esse Y e o Z, será que boa parte, pelo menos eu não sei a pesquisa com relação ao sexo feminino, mas o sexo masculino, boa parte são jogadores de games, né? As regras dos games que eles estão acostumados é diferente das regras da vida real dentro das empresas, né? Então, nos games, por exemplo, eles sabem qual é o limite, eles sabem o que eles precisam conquistar, tem um objetivo claro, e quando chega na empresa, eles não conseguem visualizar isso dentro de um plano de carreiras, por exemplo. Né? Será que esse embate, esse confronto de realidades está sendo justamente ofuscado através desse novo ambiente um pouquinho mais leve? Não, viu, Paulo? O que essa geração que nasceu em 86, ela vai chegar no mercado em 2009, 2010 com formação de terceiro grau, né? E a gente assistiu um choque geracional absurdo, né? E a gente tem uma pesquisa, né? Além da pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, a gente tem a pesquisa das melhores empresas para se começar a carreira, né? E todo ano a gente investiga jovens de 18 a 26 anos, né? Então, a gente acompanhou de perto esse embate geracional, e principalmente em 2010, 11, 12, 13, foi um negócio terrível, né? A geração X com essa nova geração. O que nós percebemos, né, acho que foi uma coisa um pouco mais profunda do que essa. Nós percebemos o seguinte, a gente fez uma pesquisa qualitativa aqui em São Paulo, porque a gente também não tem muito dinheiro para fazer pesquisa, mas eu vejo que isso aconteceu no Brasil inteiro, né, por conversas depois, né? Mas o que acontece? Nessa geração, né, de 86, o pessoal da classe A e B não foi educado em casa num ambiente hierarquizado. Não encontrou esse ambiente hierarquizado na escola. E daí ele entra numa empresa onde o ambiente é hierarquizado, né? Então, o que acontece? Esse pessoal não sabia lidar com isso, né? Então, como é que ele tratava o chefe dele? Como ele tratava o pai, a mãe, o colega, né? E o chefe ficava indignado, que cara desrespeitoso, que cara assintoso,
prepotente, como é que ele me trata desse jeito, né? E daí, aí que foi se armando a encrenca, né? Porque você não percebia que, na verdade, a pessoa não compreendia, né, o ambiente, né? Uma amiga, que era diretora de recursos humanos, me falou, na época, né, que ela tinha contratado um jovem que mandou um e-mail para o presidente reclamando do ar-condicionado, né? Quer dizer, então, assim, a pessoa não tem senso, não percebe, né? Entendeu? Então, eu acho que isso que foi gerando esse impasse. O outro ponto é que essa geração ela tem uma linha de raciocínio, uma forma de pensar diferente das gerações anteriores, né? Primeiro que a minha geração, a geração X, é muito competitiva. Esse pessoal é colaborativo, né? Ele não é competitivo, ele quer colaborar, né? E daí ele não entende esse ambiente competitivo, né, num primeiro momento, né? Outra coisa, a nossa geração, a gente é muito cioso do que a gente faz, né, do que a gente desenvolve, né? Então, se você faz uma coisa e não dá certo, o que você faz? Você repassa o caminho, passo 1, passo 2, passo 3, para ver onde está o erro, né? Essa nova geração não deu certo, ele deleta e faz de novo, entendeu? Não vai ficar procurando onde está o erro. Isso é mais criativo, é mais rápido, mas na nossa cabeça, isso é preguiça de pensar, é falta de método de trabalho, tá certo? Então, o que foi acontecendo é que no início da segunda década dos anos 2000, essa nova geração foi demonizada, né? Até você chegar num ajuste, foi mais ou menos 2015. Essa geração está assumindo a gerência média das nossas empresas, né? Nessa década, ela vai ser a gerência média das nossas empresas. E nós antevemos já um grande conflito entre o nível tático e estratégico nas empresas, né? Porque há, novamente, um novo confronto geracional, né? Então, a conferir, né? Mas as empresas estão muito despreparadas para essa nova geração, né? Você acredita que nós já estamos em 8 e 9 horas da noite, cara? Vou passar aqui mais um institucional da ACC e depois a gente volta, Joel, com um negocinho chamado Que Bom, Que Tal e Que Pena. A gente passa por aqui, você vai ver já já. Vamos assistir o institucional da ACC. Veja o que a Clarice escreveu aqui, ó. Todo o processo de formação de pessoa no Ocidente é altamente protetiva e infantilizada. E aí dizendo, né, a estatística que tem muita gente que são já 35 anos ainda morando com os pais, é verdade. O Augusto aqui também, nosso espectador, falando assim, pura verdade, aquilo que a Clarice acabou de colocar. Bicho, nós temos uma evolução para fazer aí, né? Essa parte pós-pandemia, nós estamos aprendendo a viver com ela e não tem nenhuma regra clara ainda estabelecida, né, professor? Não. Veja bem, ó, eu vou colocar aqui uma vinhetinha que é o que a gente chama de Que Bom, Que Tal, Que Pena, ok? Então, começando com Que Pena, depois da vinhetinha você fala o seu Que Pena, depois do seu Que Bom e o seu Que Tal, tá bom? Veja aqui, ó, funciona assim, ó. Eu acho... Qual que é o seu destaque, professor Joel, para Que Pena? Que pena essa guerra maluca que está acontecendo lá na Ucrânia, que é um absurdo, né? É verdade, né, cara? Essa guerra aí... Paulinho, o seu Que Pena?
Seu microfone, por favor. Que pena que a gente não pode mais prolongar esse programa, porque tinha tanta coisa para perguntar para o professor. É verdade, né? Mas ele volta, né, professor? Só volta outras Sim, vezes. claro. Levírio, o seu que pena. Eu vou deixar o meu que pena para o último aqui. Que pena que a gente não fala disso seriamente nas empresas, não fala disso de coração aberto e a gente não consegue chegar muitas vezes a, como o Diz comentou, a diretoria, o C-Board se envolver nesse processo também. Olha aqui, ó, o André Felipe falava que assim, o foco era ter. Nas mais recentes gerações, o foco era ser, e nessa geração o foco é ver. Boa essa, hein? Boa. Boa. É muito boa. Clarice coloca o que pena dela aqui, ó. Que pena que o mertiolate não mar demais. Verdade, não é? Sabe o que eu colocaria que pena aqui, cara? Eu acho que ainda para mim é uma grande pena ver RH brigando entre essa gênese que você colocou e não assumindo a função de transformar as organizações. Acho que nós temos que fazer uma grande e profunda transformação da função essencial do RH. Que pena que muitos ainda não acordaram para esse sentido. Vamos lá, o nosso agora, que bom, Joel, que bom. Olha, eu agradeço a Deus todo momento de estar podendo viver esse momento que nós estamos vivendo. É um momento riquíssimo, um momento de muita transformação, de muitas oportunidades. Né? Eu também diria o meu que bom, porque viver o que nós estamos vivendo não é para qualquer um. Vivemos a virada de um século. Né? Eu posso dizer que eu nasci no século passado e estou vivendo o século vigente. Quer dizer, quem pode dizer que nasceu no século passado? Só nós aqui. Daqui a pouco isso vai ser possível mais, né? Que bom estar vivendo, assistindo isso de carteirinha. Né? Neville, o seu que bom. Que bom receber o professor Joel aqui para falar um pouquinho sobre pessoas aí. Né? Ter gente para a gente poder bater um papo mais maluco também. Sempre é bom receber malucos por aqui. Paulinho, o seu que bom. Cara, que bom que o arquiteto do universo me deixou estar aqui com vocês aqui de volta no programa. Verdade. Viu? Que bom. Olha aqui o que bom da Clarice, ó. Que bom que ainda estou em home office. É isso aí. Vai ficar, se Deus quiser, vai ficar um tempão. Paulinho, também, viu? Eu vou mudar o meu que bom. Que bom que você está aqui. Que bom que a própria Ivana está lá se recuperando, descansando um pouquinho, para ver se passa a dor de cabeça. Segunda-feira ela está aqui de novo conosco. Agora, de novo, Joel, agora é o que tal? Que tal? Uma sugestão para dar. Que tal? Que pena, que bom, que tal? Seu que tal, Joel? Então, que tal se a gente conseguisse se desprender mais, né, do nosso orgulho, né, e pudéssemos trocar mais e construir juntos, né, esse novo mundo, né? Acho que esse seria bom. Seria bom. Seu que tal, Paulinho? Eu não sei se a palavra está certa, mas que tal a gente substituir as equipes multifuncionais para as equipes multietariais? É uma boa ideia. O nome Esse é um belo desafio. Sugestão. Você vai na Disney e você vê velhinhos trabalhando, cara. Você vê pessoas ali, uma integração de gerações muito, muito fácil de enxergar ali. Parabéns, Paulinho, gostei. Seu que tal? Essas pessoas século XX, viu? O seu que tal? Neville, o seu que tal? Está sem microfone. Não, que tal a gente abrir a cabecinha aí e poder trabalhar nesse modelo mental, comportamento humano, né, bater um papo com a Gauss Consult, com a Olho de Tigre, para abrir a cabecinha, gente, ó, vamos virar essa chave. Parte primeiro de você para depois chegar na empresa. A partir da empresa para mudar você vai ser difícil.
O meu que tal é você conhecer um pouquinho, quem sabe, lá a nossa outra empresa, a Olho de Tigre, para ver como é que nosso trabalho é mudar o modelo mental. E se você puder me dar a chance de conhecer a Olho de Tigre, será bem bacana. Que tal, quem sabe, você viver uma experiência de mudança de modelo mental? Ok? Joaquim também está falando aqui conosco. Joaquim, boa noite aos participantes dessa magnífica live, top. Esse é o Joaquim. Joaquim sempre elogiando nós aqui. Obrigado, Joaquim. Professor, querido, obrigado, velho, Nossa, eu que agradeço. Que coisa linda estar aqui com vocês. Pela oportunidade. Uma alegria, uma alegria. É muito legal. Quero que você esteja mais vezes aqui. Conte conosco. Isso aqui é um espaço para você poder falar, conversar e agradecer os web que estão ao vivo. Aqui nós estamos aproximadamente aqui, pelo que eu estou vendo aqui nas 3 plataformas, tivemos aqui até agora parece que é o nosso recorde aqui de gente assistindo ao vivo, viu, gente? Que bacana. Muito legal. Agradeço aí a participação. Suas palavras finais, Neville. Suas palavras finais, Neville. Não, só agradecer os web telespectadores aí e o professor Joel, né? E muito, muito bem-vindo de novo, Paulo. Saúde, meu querido. Se cuida, por favor. Paulinho, suas palavras finais, e aí eu vou deixar a palavra final para o doutor Joel. As minhas palavras é agradecer aqui estar com vocês de volta. É um prazer estar aqui com esse pessoal. E o professor, fantástico. Eu aprendi muito com o senhor hoje aqui. Obrigado, puxa vida. Um privilégio estar aqui com vocês. Que alegria, que gostoso. E que bom que você está com a gente, Paulo. Fiquei muito feliz de você estar com a gente, Paulo. Obrigado, viu, professor? É muito importante a sua participação como acadêmico, como pessoa aí que está continuando contribuindo com as organizações na atividade acadêmica. Não sai dessa vida, não. Fica até acabar os seus dias. Não podemos ter pessoas como o senhor abandonando a academia, nem tanto a atividade acadêmica e empresário de consultoria, porque o Joel está muito envolvido, ajudando muitas empresas. Obrigado pela generosidade de estar aqui com a gente, nesse humilde programinha. Eu quero muito que o senhor tenha muito sucesso, muita saúde e conte conosco. Vamos estar aqui mais vezes, com certeza, mas temos muitos assuntos aqui para tratar. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Não vai embora, não. Eu vou fechar aqui com o meu teaserzinho aqui. E não vai embora, fica aí no bastidor que a gente já volta já para a gente se despedir dos bastidores. Até mais!